Olá, queridos. Estou de volta. Hoje é a nossa segunda aula, né, de Psicologia da Educação 2. Espero que todos estejam bem. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo da primeira aula. Obrigada pelo feedback recebido lá na plataforma, né? Daqueles que contribuíram com as suas colocações, até mesmo com o feedback para o professor, porque é muito importante a gente receber, né? Tantas críticas também são bem-vindas, né? Assim como as sugestões, as trocas, né, os elogios, isso faz com que a gente se revigore, né, as nossas forças, as nossas energias, porque eu confesso para vocês, apesar de todo esse tempo que estamos aí em atividade remota, né, eu confesso que eu ainda não me habituei, que eu gosto mesmo do tete a tete, do cara a cara, do presencial, mas como nesse momento ainda não está sendo possível para alguns, né, estar na modalidade presencial, estamos nós aqui mais uma vez, ok? Espero que vocês acompanhem. Hoje eu vou iniciar na página 4, né, dando continuidade à nossa apostila, ao nosso material, e eu vou começar falando sobre a psicologia infantil, né? O que compreende essa área, o que visa a psicologia infantil, ok? E aí a gente começa dizendo o seguinte, que a psicologia infantil cabe a ela justamente observar o comportamento da criança desde o seu nascimento até a sua adolescência, por volta dos 12 anos, né? E é o que compreende observar esses comportamentos e assim como o seu desenvolvimento, né? Então ele diz aí, tá? Diz assim, desta forma, o ramo da psicologia centra-se no desenvolvimento físico, né? Ao que compreende esse desenvolvimento físico? É justamente, né, o desenvolvimento da criança no sentido, né, da sua altura, do seu esquema corporal, do seu equilíbrio, né? Até mesmo do seu peso, tanto é que, como eu já falei para vocês anteriormente, naquele cartãozinho lá de vacinação, o médico vai fazendo lá as anotações justamente para observar nessa linha do desenvolvimento da criança. E aí um outro aspecto importante também é o desenvolvimento motor, que compreende como ela se movimenta, como ela anda, como ela engatinha, como ela corre, como ela pula, né? Como ela sobe escada, desce escadas, enfim. Então é toda essa avaliação motora, assim como ela segura os objetos, né? É importante também essa avaliação na área motora. Fala também do desenvolvimento cognitivo, que compreende as nossas funções executivas, o nosso raciocínio lógico, a nossa memória, a nossa resolução de problemas, né? Eu falo nosso enquanto ser humano, tá, gente? Mas aí a gente está falando justamente da questão da psicologia infantil, que compreende a criança até a fase de adolescente. Mas na fase adulta não é diferente isso também não, tá? O que é importante a gente observar esses aspectos, como eu já disse para você, nós enquanto educadores, enquanto pais, né, precisamos estar atentos ao desenvolvimento do nosso filho, né? Por qual motivo? Para a gente ver se realmente está dentro da normalidade, se essa criança tem realmente algum problema, não só na questão de fator biológico, mas neurológico, né? A questão da própria linha do desenvolvimento. Então a gente precisa estar atento a essas questões. Ontem mesmo no consultório, como vocês já sabem, eu sou psicopedagoga, eu recebi uma criança para avaliação com 10 meses de idade, que não balbucia, né? Ou seja, não emite nenhum som, ela senta, mas não engatinha. Enfim, vários fatores que foram observados. A mãe ali muito preocupada levou ao consultório justamente para a gente tentar diagnosticar. Porém, todavia, a gente entende que é muito precoce. Até porque eu estou antecipando aqui a minha fala, mas a gente vai observar que existem aqui dois fatores, duas variáveis que vão interferir diretamente nesse desenvolvimento da criança, tá? Então, assim, é importante a gente observar esses aspectos por conta disso, ok? Para a gente procurar logo uma ajuda ou orientar a família que o faça.
Aí fala do perceptivo, né? O perceptivo é como ele se percebe, como ele percebe o mundo à sua volta. Aí entra também nas questões de percepção visual, dentre outros, né? O afetivo, que é justamente ligado às suas emoções, como ele lida com as perdas, como ele lida com as suas próprias frustrações, né? A criança que não sabe perder. Eu sempre oriento também as famílias nesse sentido, né? Muito cuidado quando a gente vai propor um jogo, né, para uma criança, e aí a gente, sem querer, querendo, né, permite com que ela, por exemplo, ganhe o jogo, né, que ela burle algumas regras, possibilitando que ela ganhe. Isso de forma inconsciente traz a ela, né, o seguinte conceito de que pode burlar para se dar bem, tá? Isso é uma coisa inconsciente, mas que acontece. Então eu sempre falo para os pais, eu no consultório faço de tudo para ganhar, tá, nos jogos, justamente para que a criança saiba perder, porque perder faz parte da vida, né? Faz parte de todo um processo de desenvolvimento dessas emoções. Por isso que a gente vê hoje tantas pessoas, até adultas, né? A gente vê quantos casos, né, de pessoas matando. Eu recentemente perdi uma amiga aqui em Campo Grande, né? Vocês devem saber do ocorrido. O marido, ele matou, né, a ex-esposa, porque ela pediu o divórcio. A Rosinha, minha amiga, minha primeira clínica que nós montamos lá na Barra. E depois ele se suicidou. Aí a gente entende, uma pessoa já com uma certa idade, porém, todavia, eles eram casados há mais de 30 anos, e a gente observa o seguinte, que ele infelizmente, né, por vários fatores dos quais a gente aqui não consegue analisar, mas a gente já compreende que lá atrás, lá no fundinho, tem aquela criança que não soube perder. Então a gente precisa ensinar, sim, os nossos filhos, as nossas crianças a perder, sim, né? Eu costumo falar para eles, ó, eu sou mais velha, esse jogo é meu, já tô acostumada a jogar, então é provável que eu ganhe, e ganhar ou perder não é o nosso propósito. Eu sempre, né, tenho uma fala para também não mexer com a autoestima da criança e para que ela entenda que eu sei jogar, que eu provavelmente vou ganhar porque eu sou mais velha que ela. Mas assim, eu ensino eles a perderem, tá? Porque eu sempre ganho, é muito difícil eu perder. Eles ficam bem aborrecidos comigo. Aí às vezes eu faço eles jogar entre eles, né? Mas agora essa questão de pandemia, a gente só tá podendo atender um por horário, então isso não tem acontecido. Mas vamos lá. Essa questão do afetivo, né, e a questão do social, que é justamente saber lidar com o outro, né, se inserir no grupo, né. Quando a gente fala aí da questão do autismo, o maior prejuízo deles, qual é? É justamente a questão da interação social, né, o prejuízo que eles têm em se relacionar com o outro. Ah, professora, não é todos os casos. Eu tenho um filho, eu tenho um sobrinho, eu tenho um aluno que ele é autista e ele interage, sim, pode acontecer, com certeza, pode sim, tá? Isso aí vai depender do nível que ele esteja classificado, tá? Mas não é o caso, a gente não veio aqui para falar disso. Mas eu acabo, né, aproveitando os ensejos para poder fazer aí um gatilho, né, para a gente poder compreender esses conceitos e ampliar realmente o nosso olhar, o nosso horizonte, tá? E aí ele fala justamente de duas condições variáveis, né, dentro da psicologia infantil que podem justamente incidir no desenvolvimento da criança, que são eles. O fator ambiental, como por exemplo, ele cita aí a influência da família e também dos amigos, né, ao seu redor. Então pare e pensa, a criança, o quanto mais estimulada, né? Quando eu digo estimulada, isso aí, gente, também a gente tem que entender a maturidade, a maturação dessa criança, a sua faixa etária. A gente também não pode exigir muito e nem pode também fazer por menos. Então, quanto mais você incentivar, obviamente que o estímulo, né, vai ser maior dessa criança e automaticamente seu desenvolvimento também, né? Então, é importante sim a gente estimular, né, o hábito de leitura,
a expressividade artística. Eu não vou mostrar para vocês porque tá uma bagunça aqui, mas no meu escritório eu tenho um cantinho aqui embaixo do móvel que ele tem caixa de pizza, só a tampa, né? Que é papelão, tudo vocês podem, rolinho de papel higiênico, tudo vocês possam imaginar. Meu marido fala que eu sou uma acumulativa, mas não é. É porque eu trabalho também com material adaptado, eu faço oficinas de arte terapia com as crianças, né? Aqui em casa mesmo, né? Hoje não tanto como antes, né? Que agora eu tenho uma filha de 24 e um menino de 12. Eles já não são tão interessados mais por essas questões artísticas das quais eu propunha outrora. Mas eu sempre incentivei, né? Então, assim, acabava uma caixa de leite, vamos lavar, vamos guardar, e vai virar um robô, vai virar isso e aquilo, justamente para incutir esses valores culturais, né? Essa expressividade artística, até porque eu sou artesã, tem várias coisas aqui que fui eu mesma que fiz, que faço. Essa parede, inclusive, que vocês estão vendo aqui, fui eu que coloquei o papel. Papel não, que na verdade é um tecido, né? Cheio de livros, bem bacana. Enfim. Então é isso. Então o ambiente, o fator ambiental vai influenciar nesse desenvolvimento, tá? Da criança, assim como a carga genética. Eu não sei se vocês já participaram, né? Mas quando a gente recebe uma criança, até para análise, tanto da psicopedagogia quanto da psicologia, a gente faz um documento chamado anamnese. E esse documento ele é muito interessante porque a gente faz uma entrevista que a gente chama de EFES, que é entrevista familiar exploratória, e ali a gente faz algumas perguntas justamente para a gente identificar possíveis, né, causas de problemas, no meu caso, né, de transtornos e dificuldades de aprendizagem. Então a gente faz sempre a pergunta com quem essa criança fica, né, se ela possui objetos eletroeletrônicos, se ela foi uma criança desejada ou não. A gente faz várias perguntas, se o pai e a mãe tiveram dificuldade, se terminaram os seus estudos, porque tudo isso corrobora para o nosso diagnóstico, tá? Então é uma entrevista bem interessante, justamente que a gente faz aí uma sondagem, justamente para avaliar essa questão aí da carga genética, né? Porque às vezes fala assim, fulaninho já tem 5 anos, não consegue ler, mas o pai dele também era assim, foi ler lá com 6, 7 anos, então a gente compreende que existe sim essa possibilidade de carga e ordem genética, tá? Em outros casos não, mas enfim, é isso. E aí é importante dizer que esses conceitos, né, eles são baseados justamente nas teorias, né, desenvolvidas de percepção pelo Sigmund Freud e nos conceitos do saber cognitivo propostos pelo suíço Jean Piaget, que eu já até falei para vocês que ele tem um livrinho lá bacana. Freud também fala da fase fálica, que é onde a criança bota tudo na boca, fase oral, enfim. Então é importante vocês conhecerem para vocês poderem justamente ter esse olhar acerca do desenvolvimento da criança, tá? E aí ele fala de 3 etapas estruturais da personalidade que são bastante interessantes, tá? Como a gente já tá com um tempo aí de 13 minutos e alguma coisa de vídeo, eu vou só explicar o que ele fala aqui dos 3, tá? Ele fala assim, ó. Freud afirma que as 3 etapas estruturais da personalidade são o id, que é a fonte aí de todas as nossas pulsões, lembrando que instintos ficou para trás, né? O superego, que representa as regras sociais e morais que são impostas, né, pela família, pela sociedade em si. E o ego, que é a fase intermediária entre o id e o superego, é ele que traz o equilíbrio à nossa vida, ok? Eu vou tentar explicar isso melhor para vocês no próximo vídeo, tá? Vou parar por aqui. Qualquer dúvida vocês coloquem lá na plataforma, ok? E beijo, beijo, até já!